alunos do Programa Municipal de Alfabetização de Jovens e Adultos. Estamos aqui para mais uma aula. Tudo bom com vocês? Vamos primeiro fazer os nossos procedimentos de higienização. Antes de mais nada, vamos nos cuidar. Eu sou a professora Viviane, trabalho no Programa Municipal de Alfabetização de Adultos. Estamos aqui hoje para falar sobre saber viver. Então, hoje nós vamos trabalhar sobre receitas, um gênero textual, onde nós vamos ver um pouquinho das receitas de Cora Coralina na língua portuguesa. Em matemática, nós vamos trabalhar a adição com reagrupamento, mas de uma forma bem tranquila, bem legal e bem interessante. Então, vamos lá? Eu vou ler a receita aqui e você vai seguir comigo a leitura. Leia aí na sua casa junto comigo, hein? Bolo de mandioca, queijo e coco. Ingredientes: meio quilo de mandioca crua, 100 gramas de queijo parmesão ralado, 200 gramas de coco fresco ralado, 200 gramas de manteiga, 2 xícaras de chá de açúcar e 6 ovos batidos. Instruções: misture todos os ingredientes, sendo os ovos por último. Coloque numa assadeira untada com manteiga e farinha. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 45 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e sequinho. Bom, gente, essa receita é da Cora Coralina. Lembra que a gente estudou já sobre Cora Coralina, vimos um pouquinho de biografia dela. Inclusive, nós pedimos para você fazer a sua autobiografia. Você fez? Colocou no Face, no WhatsApp, para que a professora possa ver, para compartilhar com os colegas? Eu estou ansiosa aguardando a sua autobiografia. Quero conhecer melhor sobre você e compartilhar um pouquinho com você sobre mim também, ok? Então, aqui nós temos a Cora Coralina fazendo os seus doces, preparando a sua culinária deliciosa, que era uma doceira de mão cheia. E hoje nós vamos trabalhar uma receita saborosa que ela escreveu. Aliás, ela escreveu um livro de receitas com 48 receitas. Cada receita dela está ligada a um poema. Ela era poetisa, então ela fazia receita e criava os poemas, né? Esse livrinho, para quem tiver interesse, é só buscar na internet, ele é bem interessante. Nós podemos fazer uma pesquisa na internet e vamos comprá-lo online, ok? Toda receita tem uma estrutura. Essa receita ela está dividida em duas partes, ingredientes e instruções. Instruções, modo de fazer, modo de preparo. Às vezes a receita vem com o rendimento, as calorias, o grau de dificuldade da receita, né? Mas isso varia bastante. Cada receita tem a sua forma. Então, hoje nós vamos perceber aqui que nos ingredientes nós vamos trabalhar as medidas de massa, né? Nessa receita nós não temos o tempo de preparo, nem as calorias, nem o grau de dificuldade. Mas algumas receitas, eles colocam isso também. Então, nós temos que estar atentos. As instruções, o modo de preparo, na ordem certinha que nós vamos seguir, o tempo do forno, nós vamos seguir corretamente. Agora, pessoal, eu vou dar um tempinho para que vocês peguem aí o bloquinho de anotações, o caderno, um lápis, uma borracha, que nós vamos precisar para a aula de hoje, ok? Então, vamos lá, preparem-se aí, caneta na mão, lápis na mão, papel na mão, que nós vamos olhar aqui na receita e fazer algumas anotações. Nós vamos agora identificar quais os alimentos usados nessa receita. Então, vamos lá. Pega seu lápis, seu papel e vamos identificar os alimentos. Primeiro alimento que nós temos ali, mandioca. Então, anota aí no seu papel, mandioca. Segundo alimento, queijo parmesão. Circula aí, copia aí a palavra queijo. Terceiro alimento, coco. Então, vamos escrever aí no nosso papel, anotar a palavrinha coco. Quarto alimento, manteiga. Escreva aí, manteiga.
Próximo alimento, açúcar. Então, vamos anotar aí. Açúcar. E o último, ovos. Anotou? Então, vamos lá, vamos conferir. Primeiro alimento foi mandioca. Certo? Segundo alimento, queijo. Terceiro, coco. Quarto alimento foi a manteiga. E o outro, açúcar. O último alimento, ovos. Certo? Anotou? Então, agora eu gostaria que você pegasse esses alimentos e reescrevesse em ordem alfabética. O que é a ordem alfabética? A ordem alfabética é a ordem do alfabeto. Nosso alfabeto possui 26 letras, entre maiúsculas e minúsculas. Então, se nós vamos escrever na ordem alfabética, nós vamos seguir, como diz vocês aí em casa, a ordem do A, B, C. Né? As letrinhas K, a letrinha W, a letrinha Y, são letrinhas que nós usamos em algumas ocasiões especiais. Então, hoje nós não vamos falar sobre elas, tá bom? Então, vamos observar aqui nas nossas palavrinhas a ordem alfabética. Tem alguma palavrinha aqui que começa com A, que é a primeira letrinha do alfabeto? Então, vamos lá. Açúcar. Açúcar. E assim nós vamos fazer com todas elas. Vamos lá, faça aí que nós vamos conferir aqui. Açúcar foi a nossa primeira palavrinha porque começa com a letrinha A. Então, depois nós vamos para a letra B. Existe alguma palavra aqui com a letra B? Não, não tem. Então, vamos para a próxima letra, a letra C. Letra C. Nós temos aqui coco. Certo? Temos mais alguma palavra com a letra C? Não, não temos. Então, vamos para a letra D. Tem alguma palavra com D que começa com D? Não temos. Então, nós vamos seguir a sequência do alfabeto e colocar todas em ordem alfabética. Vamos lá. A, C, depois o que vem? Letrinha M. Mas com M, professora, eu tenho duas palavras. E agora? O que nós vamos fazer? Nós vamos observar a segunda letra depois do M, né? Ah, mas as duas começam com A. Então, o que eu faço? Vou observar a terceira letra depois do M. Mas as duas também começam com N, tem N. Vamos partir para a próxima letrinha. Aqui é a letra D e aqui a letra T, certo? Qual vem primeiro aqui no alfabeto? A letra D ou a letra T? Aparece primeiro a letra D, para depois vir a letra T. Então, nós vamos colocar a palavra mandioca primeiro. Certo? Depois da mandioca, nós vamos colocar manteiga. Ok? Então, já foi o açúcar, já foi o coco, já foi a mandioca, já foi a manteiga, agora falta queijo e ovos. O que aparece primeiro? A letrinha O ou a letrinha Q? Olha lá no alfabeto. O que vem primeiro? A letra O. Então, vamos. Ovos. E depois, por último, a letra Q de queijo. Correto? Conferiu o seu? Estamos indo bem? Vamos lá, pessoal, então. Agora que nós já colocamos em ordem alfabética, elencamos todas as palavrinhas, que tal agora nós falarmos um pouco sobre o nome desses elementos? Nome, mandioca, queijo, coco, manteiga, açúcar, ovos, são nomes
de elementos, de ingredientes que a gente usa na culinária. Esses nomes, tudo que dá nome ao ser, às coisas, nós chamamos de substantivos. Então vejamos aqui. Nome de um lugar é um substantivo, supermercado, certo? Nome de um objeto, cadeira, é um substantivo. Nome de um ser, de um animal, porco, cachorro, cavalo, periquito. Nome de pessoas, nome próprio da pessoa, Cora Coralina, Viviane, né? Nome de ser, novamente, uma planta. Então pode samambaia, flor. Nome de outro lugar, farmácia. Aí tem a farmácia Pague Mais, a farmácia Droga Líder, cada um tem o seu nome, né? Aí seria nome próprio. Então agora que nós já entendemos que substantivo é o que dá nome ao ser, ao lugar, a pessoas, vamos fazer uma atividade aí em casa? Que tal? Me acompanhe. Eu vou pedir para você observar na sua casa todos os elementos que começam com a letra C. O que tem aí na sua casa que começa com a letra C? Vá pensando aí. E nós vamos escrevê-los no nosso caderno, no nosso bloco de anotações. São 5 elementos que começam com a letra C. Vamos lá, vamos pensar. O que tem na sua casa que começa com C? Copo? Vamos lá. Copo. O que mais nós temos em casa que começa com a C? Cômoda? Mais outro elemento que começa com a letra C. O que nós temos em casa com a letra C? Cadeira. Certo? Nós temos também caderno. Você não está anotando? Não está escrevendo? Geralmente é no caderno. Outro elemento que começa com a letra C, que nós temos em casa. Caneta. Todo mundo tem uma caneta em casa. 5 elementos. Se você achar mais de 5 elementos, não tem problema. Pode elencar aí, pode anotar, ok? Bom, e agora que nós já entendemos sobre substantivos, sobre o nome dos seres, os nomes das coisas, dos lugares, vamos ver na nossa receita os elementos que nós usamos para medir a receita. Meio quilo de mandioca, 100 gramas de queijo, 200 gramas de coco, 200 gramas de manteiga e 6 ovos e 2 xícaras de chá. Nós podemos observar aqui nessa receita que a maioria foi solicitado medidas de peso, quilogramas. E o que nós usamos para medir o quilo e as gramas? Nós usamos a balança. Então, nós temos aqui vários tipos de balança. A balança para bebês, que é uma balança comercial. Nós temos uma balança digital. Às vezes, até na nossa casa, nós temos uma pequena balancinha na nossa cozinha para medir as receitas. Eu tenho, você tem? Temos a balança mecânica. Quem não se lembra dessas balanças antigas? Tem umas até bonitas que são usadas hoje como objetos de decoração. Balança de pratos, que pesa legumes, cereais. Temos a balança de precisão, que ela é usada para pequenas peças de ouro, para pequenas substâncias. E temos aquelas balanças grandes, que são as básculas, que pesam sacas de cereais, que são aquelas balanças enormes, né? Que pesam já, assim, toneladas, ok? Quilo é uma unidade de medida da massa. Então, quando eu vou ao mercado, eu compro, por exemplo, a mandioca. Eu compro 1 quilo de mandioca. 1 quilo é o mesmo que 1000 gramas. Mas se eu preciso de apenas um pouco, como lá na receita fala 200 gramas, aí eu vou comprar menos. Eu vou comprar 1/4 do quilo. 1/4 de quilo é 200 gramas. Ou seja, nós pegamos o quilo e dividimos ele em 4 partes. E vamos comprar apenas a primeira parte.
ok? Nós entendemos sobre quilo, entendemos sobre essas medidas. Agora vamos trabalhar essa receita com os valores desses elementos, dos alimentos que nós vamos comprar. Supondo que nós vamos ao supermercado munidos das nossas medidas de segurança, máscara, luvinha, e vamos fazer uma compra para confeccionar o bolo. O que é que nós vamos comprar? Açúcar, ovos, queijo, manteiga, mandioca e o coco. Nesse supermercado aqui, meu supermercado, bom preço, que nós criamos aqui, o açúcar está custando R$ 3,25 o quilo. A dúzia de ovos, R$ 5,99. Meio quilo de manteiga. Manteiga é mais caro do que a margarina. E aqui nós estamos falando de manteiga pura. Então, meio quilo de manteiga, R$ 17,29. Coco, a fruta do coco in natura. Coco, R$ 2,65. A mandioca. O quilo da mandioca, essa que não é a mandioca descascada, que vem no saquinho, congelada, aquela lá é mais cara. Essa aqui é a mandioca in natura, é R$ 3,79. E o queijo Minas, nós temos aqui um queijo inteiro, que já foi pesado, por R$ 23,89. Então, agora eu quero te fazer um desafio. Nós vamos separar esses alimentos de acordo com a tabela que nós vamos colocar aí no nosso caderno. No nosso caderno, na nossa folhinha de anotação, você vai dividir em 3 partes. Uma parte você vai colocar os alimentos. Na outra parte, os alimentos mais que 1 quilograma, que a gente usa mais de 1 quilograma. E na terceira parte, os alimentos que a gente usou menos de 1 quilo. Então, vamos ver aqui. Voltamos lá na receita. O que nós temos na receita de alimentos, é isso que você vai fazer aí no seu papel. O que nós temos de alimentos com mais de 1 quilo. E o que nós temos na receita de menos de 1 quilo. Vamos lá, observar ali. Mandioca. Quanto que eu vou usar da mandioca? Meio quilo. Se é meio quilo, então ele é menos de 1 quilo. Então, nós vamos colocar aqui. Mandioca menos de 1 quilo. Certo? Agora, nós temos queijo. Qual a quantidade de queijo que nós vamos usar? 100 gramas. Então, vamos lá. Queijo. Nós vamos usar menos de 1 quilo. Certo? Coco. Então, vamos escrever aqui. Coco. Coco, nós vamos usar menos de 1 quilo. Temos também a manteiga. Manteiga, nós vamos usar menos de 1 quilo. Certo? Açúcar e ovos, ali na nossa receita, não está medindo em quilos e gramas. O açúcar ali está usando xícaras, apesar de comprarmos o açúcar no quilo. Então, nós já separamos aqui todos os alimentos, né? Mandioca, queijo, coco, manteiga. A manteiga e o coco, 200 gramas de cada um. O queijo, 100 gramas. E a mandioca, nós usamos meio quilo, que corresponde a 500 gramas de mandioca. Então, agora, pessoal, eu gostaria de lançar um desafio para você. O que é o desafio? Vamos lá. Desafio é que um pai e seus 2 filhos desejam atravessar um rio e, para isso, contam com um pequeno barco com capacidade para, no máximo, 80 quilos. Como deverá ser feita a travessia, sabendo que o peso de cada filho é 40 quilos, enquanto o pai pesa 80. Então, vamos raciocinar. Se o barquinho, só comporta 80 quilos, e nós temos um pai de 80 quilos e 2 filhos, cada um com 40, como que vai ser o raciocínio? Como que eles vão fazer essa travessia? Ah, essa é fácil, pensa aí.
Então, agora nós vamos observar a tabela de preços do supermercado Bom Preço. Vamos observar? Então, aqui, o açúcar custa R$ 3,25. Então, vamos anotar aí. Açúcar. R$ 3,25. Ovos. Vamos na nossa listinha de compras aqui. Depois nós vamos calcular. R$ 5,99. Queijo, aliás, a manteiga. A manteiga custa R$ 17,29. Coco, R$ 2,65. Mandioca, R$ 3,79. R, cifrão, R$ 3,79. E o queijo Minas, que custa R$ 23,89. Vamos às compras? O açúcar. O açúcar custa R$ 3,25. E o queijo, que custa... Cadê o queijo? R$ 23,89. Então, vamos somar. 5 com 9, 14. Nós não podemos colocar o 14, os dois numerais, aqui na mesma ordem. O que nós vamos fazer? Nós vamos deixar o 4 e vai 1. Certo? Então, vamos lá agora. Nós temos 2 com 8, 10. Mais um que foi 11. Então, vamos lá. 11. Novamente, eu não posso deixar o 11 aqui. O que eu vou fazer? Vai ficar 1. E o outro vai para a próxima ordem. Ok? 3 mais 3, 6. Mais um que foi 7. O que eu tenho aqui? Uma vírgula. No meio aqui eu tenho uma vírgula. Vamos permanecer com a vírgula aqui, que são centavos. Aqui, nessa ordem, eu não tenho nada. Então, o 2 eu só vou abaixar ele aqui. E formou R$ 27,14. Vamos colocar o R cifrão. Então, o valor da nossa compra do açúcar com o queijo foi de R$ 27,14. Confere? Vamos lá, pessoal. Agora, nós vamos fazer outra compra. Nós vamos comprar o coco e os ovos. Então, nós vamos comprar agora o coco e os ovos. Os ovos custam R$ 5,99, certo? E o coco custa R$ 2,65. Vamos lá? Vamos calcular? Se eu tenho 9 com 5, quanto que dá? 14. Correto? Então, lembrando, nós não podemos deixar o 14 aqui, os dois números na mesma ordem. Eu deixo o 4 e vai 1 para a próxima ordem, ok? 9 com 6, 15. Mais um que foi 16. Opa, vamos colocar esse 16 aqui. 16, correto?
Posso ficar com os dois números aqui? Não posso. Então, nós deixamos o 6 e colocamos o 1 na próxima ordem. Aqui no meio, antes de nós prosseguirmos, nós vamos abaixar a vírgula, porque senão nós vamos esquecer, correto? 5 com 2, 7. Mais 1, 8. R, cifrão. Então, a nossa compra dos ovos e o coco ficou no valor de R$ 8,64. Confere? Corrigiu aí sua conta? Viu como matemática não é tão difícil? Dessa forma, ficou bem mais prático, não ficou? Pratique em casa, que a próxima aula nós teremos mais operações. Bom, pessoal, então nossa aula vai chegando ao fim, mas antes de finalizar, eu quero retomar com vocês aquela perguntinha, aquele desafio que eu fiz. Vamos lá? Se um pai e seus 2 filhos desejam atravessar um rio com um pequeno barco com capacidade de no máximo 80 quilos, como deverá ser feita essa travessia? Sabendo que cada filho pesa 40 quilos e o pai 80. Raciocinou? É muito fácil essa, né? Se o barco tem capacidade para 80, primeiro vai o pai. E depois, em outra viagem, os 2 filhos, que cada um tem 40 quilos, vai dar certinho a capacidade máxima do barquinho, ok? Vamos à tarefinha de casa? Então agora eu gostaria que você, na sua casa, selecionasse algumas receitas de família, aquelas receitas deliciosas que a gente não conta pra ninguém, com um segredinho de família, e começasse a observar a estrutura dessa receita. O que ela tem? Ela tem título, ela tem os ingredientes e ela tem o modo de fazer, não é isso? Separa para mim, igual nós separamos na nossa aula aqui hoje, e anota quais os ingredientes que vão compor essa receita. Se ela é de sal, se ela é de doce, o que essa receita é? Para que ela serve? Tenta colocar a quantidade de tempo que você leva para fazer essa receita. O grau de dificuldade, ela é fácil, ela é difícil? Como que ela é? E você separando os alimentos, os elementos que compõem essa receita, tenta separá-los. O que eu compro por quilo e qual outra medida que eu uso para mensurar esses ingredientes. Observe também o modo de fazer dessa receita. Em que ordem aparecem esses elementos? Que ordem aparecem esses alimentos? Né? Se eu inverter a ordem, o que vai acontecer? Aonde nós podemos encontrar esse tipo de receita, esse tipo de alimento? Qual seria o valor dessa receita? Se eu for ao supermercado realizar a compra desses ingredientes, quanto que eu vou gastar? Feito isso, eu gostaria que você fizesse essa receita e calculasse para mim quantas pessoas conseguem se alimentar daquela quantidade que você colocou ali. Ou seja, essas receitas servem quantas pessoas, ok? Nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da forma prática que nós usamos para resolver a adição. Espero que vocês tenham aprendido sobre o substantivo, o nome das coisas, dos seres, dos lugares, e que na próxima aula nós possamos continuar aqui. Se você teve dificuldade de acompanhar essa aula ou tem alguma dúvida, você pode entrar em contato com o seu professor através do WhatsApp, pode nos procurar, pode rever essa aula através do YouTube, no Escola em Casa ou no site da Prefeitura. Bom trabalho, boa aula e até a próxima!